Vamos então para a nossa segunda aula de Lazarus Componentes, onde nós vamos começar a estudar os diversos componentes, né? O conjunto de componentes que o Lazarus possui. Então, vamos marcar aqui, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho. Essa daqui vai ser a nossa segunda aula, tudo bem? Do curso Lazarus Componentes, ok? Hoje é dia 5/8/2020 e agora são 17 horas e 52 minutos, tá? Qual que é a ideia desse curso, né? Nós já temos aqui no YouTube um curso que é o Lazarus Pascal, tá? A ideia do Lazarus Pascal é entender a linguagem Pascal, né? Compreender a linguagem Pascal. Aí também nós vamos ter agora esse curso que seria o Lazarus Componentes. E o objetivo vai ser estudar os componentes. Estudar os componentes do Lazarus. Ok? Também nós vamos ter um curso, que é o curso de Firebird, tá? Que é o nosso sistema gerenciador de banco de dados relacional, certo? Então nós temos 2, 3 cursos em andamento, tá? Por que esses 3 cursos? Porque eles são os fundamentos, né? Esses 3 cursos eles vão ser os fundamentos, são os pré-requisitos, né? São os fundamentos para o desenvolvimento tá? Esses são os requisitos, é o mínimo que a gente precisa saber para o desenvolvimento de sistemas, né? O objetivo é chegar ao desenvolvimento de sistemas, tá? O que são os sistemas mesmo? São programas para o gerenciamento, né? Para gerenciar, tá? E controlar, tá? Que tipo de programa a gente vai poder criar? Nós vamos poder criar, por exemplo, um programa de hotelaria para controlar um hotel, para imobiliária, para uma pizzaria, para contabilidade, para uma loja, enfim. Então, a partir desses três cursos aqui, que já estão em andamento, o Lázaro Pascal, o Lazarus Componentes, que é esse do Firebird, nós vamos ter o quarto curso. O quarto curso. E o quarto curso, ele é de desenvolvimento de sistemas, tá? Ele vai ser um curso de desenvolvimento de sistemas usando o
Lazarus, Pascal, mais o Firebird. Ok? Então, basicamente, é esse o nosso objetivo final. Ou seja, desenvolver desenvolver sistemas, ok? Através da união do Lazarus, Pascal, mais o Firebird. Por que nós escolhemos essas duas ferramentas, né? Afinal de contas, poderia estar escolhendo PHP e MySQL, poderia estar escolhendo Java e MySQL e PostgreSQL, poderia estar escolhendo C Sharp e SQL Server, enfim, existem outras opções no mercado, tá? É escolher o Lazarus porque tanto as duas ferramentas são gratuitas, tá? As duas ferramentas elas são multiplataforma e as duas ferramentas de certa forma são leves e de rápido desenvolvimento, tudo bem? Essa é a ideia, tá? Por estar escolhendo essas duas ferramentas, esses dois softwares, tá bom? Bom, então vamos começar agora com o assunto aqui da nossa aula de hoje, tá? Então nós vamos começar a estudar os componentes. Os componentes do Lazarus, ok? Nós vamos começar a estudar os componentes dos Lazarus. E os componentes, eles possuem propriedades, eles possuem eventos e possuem métodos, ok? Tá? Então, vamos abrir aqui o nosso Lazarus, tá? Vamos começar abrindo o Lazarus aqui na tela, tá? Aqui, configurar IDE, iniciar IDE, a interface de desenvolvimento, tá? Aqui eu tenho meu primeiro componente, o formulário é um componente, ok? Aqui eu tenho a minha janelinha de programa, tá? Aqui é onde vai ficar o código, ok? Aqui eu tenho a minha janelinha de propriedades, tá? Aqui eu tenho a minha janela de propriedades aqui. Aqui em cima vão ficar os componentes que eu tenho, ok? Aqui eu vou poder visualizar as propriedades de cada componente e aqui os eventos. Propriedades, eventos e aqui o meu inventário dos componentes que eu estou usando no meu projeto. Ok? Bom, aqui eu tenho meu formulário. Meu formulário, ele é o meu componente base. É a partir dele que eu vou conseguir construir a minha aplicação, tá? É a partir dele que eu vou construir a minha aplicação. Eu vou poder ter 1, 2, 3, 4, a quantidade que eu quiser de formulários, tá bom? E aqui ele está aparecendo aqui como Form 1. Então, todo formulário ele vai ter determinadas propriedades que nós vamos poder manipular, ok? Então, vamos dar uma olhadinha quais seriam as características do formulário em termos de propriedades. Então, o que nós vamos ter? Vamos começar aqui pelo componente form, ok? Então, eu tenho o form, ou seja, o formulário ele é um componente, é o tform, vai? Vamos colocar aqui um tform na frente, ok? E aí, o que acaba acontecendo? O formulário, ele é um elemento visual. Vou desenhar um retângulo aqui na tela. Vou desenhar um retângulo, mas não dessa cor. Vamos fazer um retângulo. Deixa eu ver essa corzinha aqui. Muito bem.
Então, o que, que acaba acontecendo? Todo formulário ele vai ter algumas propriedades. Por exemplo, aqui sempre no canto superior, nós vamos ter os botões, né? Nós vamos ter um botão de minimizar, nós vamos ter um botão de maximizar ou restaurar, nós vamos ter um botão de fechar no formulário. Então, eu consigo habilitar ou desabilitar essas propriedades, ou seja, eu consigo fazer com que apareça essa opção de minimizar ou de maximizar através de uma propriedade que é a propriedade border icons, ok? Aqui também eu posso definir o formulário, ele vai ter uma borda, ele tem um contorno, ok? O formulário ele pode ser redimensionado, ele pode aumentar ou diminuir. Ou então, por exemplo, eu posso falar que eu quero que a borda fique fixa, ok? Eu posso falar que eu quero que a borda fique fixa. Então, eu posso manipular aqui a borda do meu formulário através da propriedade border style, ok? Todo formulário ele vai possuir aqui em cima, ele vai possuir assim uma etiqueta, um rótulo que vai identificar para o usuário o que aquele formulário faz. É um formulário de cadastro, é um formulário de relatório, é um formulário de consulta. Então, essa identificação, essa etiqueta que vem aqui em cima, essa etiqueta, esse rótulo que vem aqui em cima, ele é definido pela propriedade caption. Ok? E também aqui eu vou poder estar colocando texto no meu formulário, né? Eu vou poder estar escrevendo coisas aqui no meu formulário. Eu vou poder escrever coisas, né? Então, isso vai ser definido através da propriedade fonte, tá? O texto que vai ser colocado no meu formulário, eu vou definir através da propriedade fonte, tá? O formulário também, existem vários tipos de formulários no Lazarus. Por exemplo, eu posso ter um formulário onde ele é, no caso, ele é um funcionário um formulário totalmente independente, mas ele pode ser pai de outros formulários ou filho de um formulário. Então, eu posso definir aqui o estilo do meu formulário, form style. Ok? Eu posso estar definindo o estilo desse formulário. Ou seja, se esse formulário vai ser pai de outros formulários, numa situação que a gente vai chamar de MDI form, tá? Ou se ele vai ser filho de outro formulário, ou se ele vai ser totalmente independente, ok? Eu posso definir, eu posso estar definindo a altura, eu posso estar definindo a altura. Eu também posso estar definindo a largura desse formulário. Então, eu posso estar definindo a largura através da provisão da propriedade width, tá? E também posso estar definindo a altura através da propriedade height, ok? Tudo bem? Então, eu posso definir largura e altura desse formulário. Uma outra coisa interessante é que o formulário ele vai se posicionar na tela, né? Então, essa posição que o formulário vai ocupar na tela, ele vai estar a uma distância do canto esquerdo da tela do computador e a uma certa altura do topo da tela. Então, vamos imaginar que aqui seja o canto da minha tela, ele vai estar a uma certa distância em relação ao canto aqui da tela, tá? Em relação à altura. Então, aqui, essa daqui seria a minha propriedade left. Ok? E aqui seria a minha propriedade top. Tá bom? E outra coisa, mas isso tudo, a posição que o formulário vai ocupar na tela, eu posso falar simplesmente eu quero que ele fique centralizado na tela. Então, eu vou ter mais uma propriedade, que é a propriedade position, ok? E eu posso, por exemplo, carregar o formulário, mas eu não quero que, de repente, naquele momento ele apareça para o usuário. Então, eu vou ter a propriedade
visible. Ou seja, através da propriedade visible, se for verdadeiro, ele aparece. Se for falso, ele não aparece. Tá? E uma outra propriedade, que são duas propriedades que estão ligadas entre si. Por exemplo, eu posso... que quando eu passar o mouse sobre o formulário, aparece uma mensagem para mim. Então, aí eu vou ter duas propriedades que vão estar ligadas entre si. Propriedade hint, que vai definir a mensagem, e eu vou ter a propriedade show hint, que vai dizer se a mensagem é para ela aparecer ou não. Tá bom? E nós vamos ter também mais uma propriedade. Vamos dizer que seria a propriedade icon. A propriedade ícone, sempre aqui, ó, no canto superior esquerdo, vai aparecer um desenho, uma imagem. E esse desenho é chamado de ícone. Ok? Quando eu minimizar o formulário, vai aparecer na barra de tarefas o ícone. Esse daqui é o ícone do Lazarus. Esse daqui é o ícone do Paint, ok? Então, vai aparecer um ícone aqui. Então, para essa propriedade, nós vamos ter a propriedade... Onde eu vou puxar aqui agora? Nós vamos ter a propriedade icon, tá? Então, essas propriedades vão ser todas manipuladas no inspetor de objetos, ou Object Inspector, tá bom? E também nós vamos ter mais uma propriedade, que seria a propriedade color. Eu posso alterar a cor do meu formulário, tá? E a mais importante de todas as propriedades, porque essa propriedade é a propriedade que o programador vai fazer referência para manipular o formulário através do código, que é a propriedade name, tá? Tudo bem? Então, nós vimos que o formulário ele vai ter várias propriedades que vão poder ser alteradas. Tudo bem? Então, olha só a quantidade de propriedades. E tem mais, só que também não vamos exagerar, né? Então, tem todas essas propriedades aqui que a gente vai ver numa próxima aula que a gente vai começar a manipular.